Olá, minhas amoras! Hoje nós vamos falar sobre canetas. Eu vou falar sobre a minha experimentação e todo o processo, um tempo experimentando no bullet journal e tudo mais. Vou mostrar pra vocês quais são as minhas favoritas atualmente e quais os problemas que eu tive com as anteriores e tudo mais. Espero que não fique muito longo, então vamos lá. Vamos começar falando das canetas feltro, né, de ponta feltro, que são as mais comuns para quem faz bullet journal. A gente vê muito a galera usando, especialmente quando você vê vídeos de bullet journal do pessoal da gringa, eles usam muito aquela da Sakura, que inclusive eu já tive, mas eu já não tenho mais, foi a primeira que eu comprei. Eu não gosto de usar essas canetas de ponta feltro. A minha letra fica horrível com elas, com o tempo elas estouram a ponta, porque eu tenho uma tendência às vezes a apertar muito, então elas estouram as pontas e aí ela fica com uma escrita mais grossa, mais ruim, e a minha letra fica feia, como eu falei. Se você é como eu, que você gosta de papelaria e você adora escrever, a gente tem sim uma preocupação em escrever mais bonitinho. É uma coisa que é prazerosa pra gente, então é isso, tem que ser prazeroso, né? Essa é a ideia. Então quando a gente tem canetas que não trazem esse prazer pra gente, tipo, não é tão legal, né? Mas vou falar da minha experiência, tá? Além da Sakura, que eu falei que eu já comprei, foi a primeira que eu comprei, que é uma que é muito usada pela galera da gringa. Ela é uma caneta importada, por isso ela é inclusive mais cara, mas nem achei que era tudo isso. E como eu falei pra vocês, a minha letra fica muito feia com essas canetas. Depois da Pigman, se eu não me engano, eu experimentei a Stabilo, que é bem conhecida. Essa é a Point 88, que é a Fine de 0,4, 0,4, né? Então, essa é a pontinha de feltro. Todas elas têm essa pontinha de feltro, tá? A Stabilo é uma que eu não me adaptei muito, que eu não gostei muito da forma, né, como eu falei, da minha letra. Então, eu fui experimentando outras pra ver se eu achava alguma que eu gostasse mais. Então, eu descobri essa da Bic, que eu gostei mais do que da Stabilo. E essa aqui não é preta, ela é cinza escuro. Só que o corpinho dela é bem mais fininho, tá vendo? E isso pra mim é um problema também. Inclusive a própria Stabilo, não, essa é a Stabilo, né? É que essa também é parecida com a Stabilo, aliás, é uma cópia da Stabilo, né? Essas canetas, elas têm um corpinho mais fino, o que eu acho também que me dá menos estabilidade na hora de escrever. Por isso que eu prefiro essas que têm um corpinho mais grosso. Outra que eu experimentei na mesma época, verdade, acho que antes da Stabilo, talvez, eu tenha experimentado uma que era parecida com essa, que é da Faber-Castell. Eu lembro que a da Faber-Castell eu gostei por uma época, gostei mais do que a Sakura e mais do que a Stabilo, mas também não durou muito, porque como eu disse, elas estouram as pontas, eu não gosto da minha letra com elas, enfim. Mas foi uma que eu gostei mais durante um tempo. Depois, há um tempo atrás, eu experimentei essa Bic Intensity, como eu falei pra vocês. Também é a mesma coisa, tá, gente? Pontinha feltro, 0,4, né? E eu gostei mais do que a Stabilo também, mais uma vez. Só que, de novo, ela tem um corpinho mais fino ainda do que essa. Essa é a minha sensação, sabe? Depois eu experimentei essa da Compactor. E geralmente o que acontece é, as primeiras vezes que eu escrevo com essas canetas, eu gosto. E aí eu fiquei tão animada com essa na época que eu comprei uma caixa com 12. Agora eu tenho um monte dessas canetas. Eu não sou essa pessoa que compra pra colecionar. Então, eu fico pensando, por que eu tive essa impulsividade? Porque eu não costumo ser essa pessoa. E aqui já não foi tanto pra experimentar. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque essas, tá vendo? Elas têm tamanhos diferentes pra me ajudar na diferenciação dos desenhos. Então, tem, por exemplo, eu comprei a 0,8 pra fazer títulos, que ela é mais grossinha. Então, é como se a palavra ficasse em negrito, sabe? Então, é bem legal. Essa é 0,5, que é quase a mesma coisa que essa, 0,4. Então, nada demais. Comprei mais pra experimentar essa Art Tools, né? E aí, essas também, ó, tá vendo? 0,3, 0,2 e 0,05. Então, todas essas, tipo, 0,05 é super fininha pra fazer detalhezinhos de desenho. A 0,2 também é bem mais fina, então né, ajuda a fazer desenhos mais fininhos e tudo mais. Quanto mais fina, menos eu gosto. Mas aí eu uso só pra detalhes. Tanto que eu já pensei até em usar essa 02 pra contornar o desenho, pra deixar aquele desenho super delicado. Mas, cara, eu tenho um problemaço em usar essas muito, muito finas. Então, essa, como eu falei, é da Pilot. Essa aqui é da Cis Graphtec. Cis Graphtec. E essa é da Art Tools. E eu vou falar pra vocês, de todas as marcas, a que eu menos gosto é a Stabilo.
como eu disse, não para escrever, né? Eu contorno desenhos, coisas do tipo. A Stabilo, eu acabei comprando várias dela, mas por quê? Por causa das cores. A Stabilo começou a lançar cores lindas e eu comecei a comprar porque eu achei maravilhoso. E aí eu uso pra colorir os desenhos, uso no meu bullet journal, né? Conforme as cores ali que eu preciso, vou brincando com as cores. Então eu tenho comprado Stabilo nas cores para desenhar, não para escrever. Tanto que eu não compro essa 88 para desenhar e para pintar. Eu compro a 68, que é aquela mais grossa. E eu tenho uma brush, a preta, mas já pensei em comprar brush de outras cores também. Mas desisti dessa ideia porque eu tenho aquele jogo da Staedtler de brushes. Então eu não preciso comprar mais brush nesse sentido. Só se for cor realmente que eu não tenha. Bom, a minha experiência foi caneta de ponta de feltro. Não gosto de escrever com elas. Depois de tentar várias e perceber que eu não gostava e minha letra ficava feia, eu resolvi desistir e comecei a usar as canetas esferográficas, mesmo no bullet journal. De início eu ficava meio triste porque essas canetas, elas têm tinta... Eu não sei se elas têm tinta nanquim, eu não sei exatamente que tipo de tinta que é, vou ser sincera, porque eu sei que algumas têm tinta nanquim, mas eu não sei se são todas. Porque, por exemplo, a Sakura, se eu não me engano, ela é tinta nanquim. Essas aqui eu já não sei. Mas a tinta é bem pigmentada, essa é a parte que eu gosto. E as esferográficas não tem tinta super pigmentada, então isso era uma coisa que eu ficava triste. Mas eu resolvi aceitar depois de um tempo, porque pelo menos com a esferográfica a minha letra ficava bonita. Então vamos para o pen test, só para mostrar para vocês como que é. Elas não são muito diferentes, vai me dar mais espessura e tudo mais. Mas vamos lá, né? Deixa eu puxar o caderno aqui. E vamos lá. Vamos começar então pelas 04. Não, vou começar a dar mais fininha para mais grossa. Então, tá vendo? Quanto mais fina, mais eu tenho dificuldade de manter a minha mão firme, sabe? Porque é muito delicadinha a ponta, né? Outra coisa que é uma dificuldade pra mim é porque eu tô escrevendo longe do meu corpo por causa da gravação. Ah, eu posso até pôr mais perto, né? Tô vendo agora. Por causa da gravação, eu acabo pondo mais longe do meu corpo e aí eu tenho menos firmeza ainda na mão, gente. Às vezes o que eu não gosto de gravar é por causa disso. Nós temos essa 03. Pra mim, ela tá quase uma 0.4, talvez até uma 0.5. Ave Maria, ela é bem grossa. Ela tem um pouco mais de firmeza, sabe? Enfim, eu resolvi aproximar a câmera pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Então, aqui nós temos duas 0.4. Aliás, são três 0.4. Eu tenho quase certeza que essa aqui é 0.4 também, apesar de não ter em lugar nenhum. Mas eu acho que sim, porque é o mais comum de se usar na escrita, é essa 0.4. Então, vamos começar pela Stabilo. Como eu disse, eu não gosto de usar essas canetas com corpinho muito fino. Essa aqui tem um corpinho mais grosso, eu sinto mais firmeza para escrever. Compactor. Gosto mais dela. Ainda sinto a mesma sensação de que eu gosto mais dela. Porque ela é macia. Eu acho que uma das coisas que eu não gosto nessas canetas é que elas são meio duras, sabe? E essa é macia. Ela é gostosa de escrever. E essa é a Bic Intensity Fine. Só que não é preta essa, tá? Só pra vocês saberem. Ela é cinza escuro. Estou escrevendo numa posição que eu não costumo. Eu costumo escrever de acima, quase com o caderno deitado. Então, a minha letra fica mais zoadinha. Ó, é a 0508, que eu comprei principalmente pra... Não foi pra escrita mesmo, foi pra desenho. Ó, e tá acabando a tinta. Ai, gente, tá acabando a tinta. Porque ela é preta, tá? Mas é porque agora eu descobri que está acabando a tinta dela. Art Tools Pigmentum. Não se enganem que ela não é assim, tipo, quase cinza. É porque a tinta dela tá acabando. Então, ela é uma caneta que já vai para o lixo. E essa é a Art Tools, da mesma linha. Ó, tá vendo como é pretão? Olha essa 08. Adoro ela pra fazer
títulos, pra fazer palavras como se fosse negrito, sabe? Pra dar destaque. Gosto muito, então ela eu ainda uso. Eu não tenho usado ultimamente porque eu tô usando canetas coloridas no Bullet Journal, desde o mês passado. Mas quando eu usava preto, eu usava bastante ela pra fazer esse tipo de diferenciação. Porque vocês podem ver que, ó, olha como ela se diferencia. E o pigmento, essa Art Tools, o pigmento dela é ótimo. Olha como o pigmento dela é muito mais preto, muito mais forte do que todas as outras, ó. E ela é gostosa de escrever, ela não é ruim, não. Ela não é nem macia como a Compactor e nem dura como acho que a própria Stabilo. Então, assim, ela é uma caneta, eu acho que de todas, eu diria que ela é uma das melhores, das que eu já experimentei, tá? A cinza eu também acho, se bem que essas pontas são muito finas, talvez por isso que eu acho elas duras, eu não experimentei ela numa ponta mais grossa. Mas essa é a 0.8, então, mas mesmo a 0.5 é gostosa, eu gosto de escrever com ela, só que ela tá acabando, por isso que ficou assim. Mas se eu fosse escolher dessas, a minha escolha é a Compactor, porque eu adoro a maciez. Agora eu descobri por que eu comprei uma caixa inteira dela, porque realmente de todas, na época, foi a que eu mais gostei. Então, as minhas escolhas seriam Compactor e a Art Tools, né? Se eu fosse escrever com esse tipo de caneta, se eu tivesse que escolher, eu escolheria essas aqui. Então, vamos partir para as esferográficas. Bom, esferográficas eu tenho poucos modelos aqui, eu já usei vários modelos, mas inclusive dos mais simples, como o Bic e tudo mais. Mas essas são algumas das minhas favoritas, né, conforme eu fui experimentando. Todas elas acho que são da Cis, eu gosto muito das canetas Cis. Essa aqui é aquela Spirilo, como que é? Spiro. Essa caneta é uma caneta que muita gente gosta, eu gosto, eu não uso mais. A ponta dela nem é esferográfica, ela tem a ponta agulha, eu não lembrava disso. Então ela vai entrar, ela deveria entrar Bom, eu não vou colocar ela na minha lista de pontas agulhas, que eu vou falar mais pra frente, por quê? Porque aquelas na verdade são gel. A diferença eu acho que dessa ponta agulha pra aquelas é que essa é esferográfica. Não, esferográfica é a ponta. Se ela é ponta agulha, então ela não é esferográfica, não é mesmo? Agora eu fiquei confusa como explicar isso, porque na verdade o problema... Aqui ela é ponta agulha, tá vendo? A ponta fininha. E eu gosto muito de ponta agulha, talvez por isso que eu tenha gostado tanto dessa caneta. Só que a tinta dela é aquela tinta menos pigmentada, igual as esferográficas. Enquanto que as pontas agulhas que eu tô usando agora são de tinta gel, que é mais pigmentada, e é por isso que eu mudei e tô usando agora as de tinta gel, tá? Mas essa é uma caneta que eu gostei muito e usei ela bastante. Essa também é Cis, não repara que ó o estado que eu mordo. Essa é a Cis Pentonic 07, então essa aqui é uma ponta 07, ela é mais grossinha. Atualmente eu tenho usado 05 e eu gosto, mas eu gosto da 07. E a minha letra fica bem redondinha, bem fofinha com esse tipo de caneta. Eu só não escrevo mais com elas porque eu gosto da pigmentação das canetas gel. Mas, e é engraçado que na caneta gel eu prefiro a 05 do que a 07. Olha só que interessante, né? Mas aqui na esferográfica 07 é bem bacana. Eu gosto muito dessa caneta. Essa é uma outra que eu também curti muito. É a BPX da Cis também. E essa é 07 também. Tá vendo? Ela é uma esferográfica, mas ela tem uma pontinha que eu acho que imita um pouco a agulha. Não sei se eu diria que ela é uma esferográfica ou uma agulha. Tô começando a achar que ela seria uma agulha, ó. Porque, ó como é diferente. Deixa eu ver. Dessa aqui. As canetas Cis, elas têm uma tendência a ser mais agulha do que... Ó, tá vendo? Essa é esferográfica. Gente, agora eu posso estar falando besteira, porque eu não manjo de papelaria, assim, tipo, eu gosto das coisas. Mas agora olhando as pontas, bem que essa é esferográfica mesmo, porque esferográfica é a ideia de ser esférica, né, redondinha. Então eu acho que essa seria esferográfica mesmo. Mas essa, olha só, ela é quase uma ponta agulha. Mas beleza. É uma caneta que eu gostei bastante, que eu usei bastante também. E a Cis, essa aqui é a Trick Grip, que é 1.0, então ela é mais grossa. Que eu falei pra vocês que ela é esferográfica, tá vendo? E não gosto tanto de escrever com canetas 1.0, mas eu usei bastante ela também. Como eu disse, quando eu escrevo com caneta mais grossa, minha letra fica mais redondinha. A minha letra fica mais bonita, a verdade é essa, minha letra fica mais bonita. Mas quando é caneta gel, eu ainda não me acostumei a usar essas mais grossas, mas conversando com vocês agora, pode ser que eu experimente usar umas gel mais grossas pra ver se minha letra vai ficar mais bonita, porque eu ando batendo cabeça com as minhas canetas 0.5 em relação à minha letra. Bom, vamos ver.
Então essas são as esferográficas, vamos pro pen teste. Acabei de descobrir que, assim como esferográfica, acho que é o tipo de tinta, né? Como ela ficou parada há muito tempo, ela demorou um pouco pra pegar, eu tive que ficar riscando, assim, aí ela voltou a escrever. Ai, gente, como eu adoro escrever com esse tipo de caneta. É mais gostoso de escrever, sabe? Eu tenho mais conforto em escrever. Só que o que eu não gosto é a questão da cor. Olha só a diferença da pigmentação. Deixa eu tentar encostar aqui. Olha a diferença da pigmentação dessas pra essa. Tipo, é isso que eu não gosto, a pigmentação. Eu queria muito uma caneta assim, com esse conforto de escrita, mas com uma tinta assim, mais pigmentada. Mas enfim, né? Às vezes a gente não pode ter tudo. Me parece que a tinta que tem em caneta esferográfica, se alguém aí entende de tinta de caneta e quiser compartilhar aqui, eu vou adorar conhecer, saber um pouco mais. Porque, tá vendo? Ficou muito tempo sem usar, eu tive que meio que ativar a tinta aqui, sabe? Que não acontece com essas, por exemplo. Olha que interessante, vou mostrar pra vocês a diferença de cor dessas canetas. Tá vendo como essa é um preto, não sei nem dizer se é mais azulado, não é mais azulado, mas é mais claro. Olha esse preto aqui, ó, tá vendo? Já gostei mais desse preto aqui do que desse. Achei que é mais preto. Eu falei sobre a diferença das tintas, que tipo, essa eu tive que rabiscar pra poder sair a tinta e essas não, só que também, assim, essas canetas aqui você não pode deixá-las abertas. Se você deixar a caneta aberta, a ponta dela seca e aí não sai mais tinta de jeito nenhum. É realmente uma briga. A única que eu experimentei, e é uma das coisas que eles fazem a propaganda sobre isso, é a da Compactor. Acho que na caixinha dela vem escrito, eu vi propaganda dela falando que ela não seca. E realmente, eu esqueci ela aberta uma noite, ficou aberta a noite inteira. No outro dia de manhã eu usei e ela estava funcionando normalmente, ela não seca. Então eu achei essa tecnologia deles bem bacana, porque as outras, bom, não vou dizer que todas, mas eu sei que a Stabilo seca. Stabilo seca. As outras eu não sei porque eu nunca testei, mas eu acho que essa Sakura seca, porque eu acho que aconteceu. Eu tenho a sensação de que eu tive experiências delas secarem e eu tenho que jogar fora porque eu não consegui mais usar. Mas essa aqui, ela promete que não acontece isso e realmente não aconteceu pra mim. Próxima. Vixe, meu povo, essa aqui nem ativou. Não sei se ela secou a tinta ou se ela acabou, porque é uma caneta que eu usei bastante mesmo. Mas eu não me lembro dela ter acabado, então pode ser que ela tenha secado a tinta mesmo, sabe? Ó, porque não tá saindo, tá vendo? Ah, saiu! Olha como demorou pra ativar. Olha que coisa. Tô descobrindo essas coisas aqui junto com vocês. Então essa é muito parecida com a outra, ó. Cadê? Aqui. Muito parecida com a outra, tá vendo? Na questão da cor, que é diferente da Inspiro. Eu achei a Inspiro mais clara até agora. Super macia, macia até demais. Eu sou do tipo que eu não gosto das canetas duras. Eu gosto das canetas macias, mas não macias demais. E eu acho que é por isso que eu não gosto tanto das canetas 1.0, porque elas são mega macias. Mas, de novo, a cor dela é bem parecida com essas duas. A Inspiro é a mais clara de todos. Mas, engraçado, né? Essa é 0.7, essa é 1.0. E eu não senti tanta diferença na escrita, eu acho. Parece que a escrita é bem parecida, sei lá. Mas essa é muito mais macia de escrever, muito mais macia de escrever, o que não me agrada tanto assim, não. Acho que eu gosto mais da Pentonic e da BPX. A BPX é menos macia do que a Pentonic para escrever, mas as duas acho que são as minhas favoritas. Se eu fosse escolher dessas quatro, que eu só tô com essas quatro aqui agora, eu escolheria ou essa ou essa. Depois da minha experiência com as canetas esferográficas, eu resolvi experimentar caneta Kawaii, que são aquelas canetinhas todas fofinhas que a gente acha por aí. Eu experimentei e eu me apaixonei. Me apaixonei completamente. Então eu comecei a usar delas. E quando eu me apaixonei completamente, porque ela tem tinta gel,
então ela é pigmentada. Ela é ponta agulha, que foi uma coisa que eu me apaixonei, como eu já comentei. E então eu comecei a escrever muito com elas e eu comecei a comprar várias, então eu tenho um joguinho ali. Só que é uma caneta que ela tem, deixa eu ver se eu, essa aqui inclusive eu quebrei, aí ela tá com um bagulho de outra, assim, essa pontinha é de outra, mas enfim. Só que ela é uma caneta que, ó, esse aqui ainda é longo, tá vendo? Mas mesmo assim, ele não vem cheio de tinta até em cima não, mas tem uns que são menorzinhos assim, ó. Então o que me incomoda nessas canetas é que elas acabam muito rápido. A tinta delas vai igual água. Então não é uma caneta que dura, é uma caneta que acaba tendo um custo maior. Mas eu usei bastante durante um tempo. Você pode comprar recarga dela, o que torna um pouco mais barato, vamos dizer assim, para você ir trocando. E eu fiquei muito feliz porque eu comecei a experimentar canetas gel. Comecei experimentando canetas gel por essa aqui, que é a Pop Lol da Pilot. E eu apaixonei a primeiro momento por ela. Essa aqui é a 0.7 também, né? Só que ela, tá vendo? Ela tem uma ponta meio esferográfica, assim, sabe? Só que ela é caneta gel. Eu amei demais. Eu comecei a usar ela, fiquei muito feliz com ela. Só que, com o passar do tempo, ela começou a falhar. E eu fiquei muito chateada. Então, eu nunca mais usei, porque eu não consegui resolver esse problema. Ela começou a falhar. E eu me incomodei demais. E por isso eu parei de usar. E, além disso, ela não lida bem com marcador de texto. Aliás, eu fiz só o pen teste aqui pra vocês, mas não fiz o teste com o marcador. Pro vídeo não ficar tão longo, eu acho que eu posso fazer um vídeo à parte pra gente fazer testes de se elas passam pra folha de trás, se elas mancham com o marcador, enfim, a gente pode falar sobre isso depois pra não ficar um vídeo tão longo. Mas ela é uma caneta que mancha com o marcador, então eu acabei desistindo dela, mas vamos lá. Essa aqui é da Pilot. Aí a gente vai pro ponto da pigmentação, maravilhosa, adoro, tá vendo? Essa ponto 07 é muito gostosa de escrever, tipo, é uma caneta que eu gostei demais. Aí a gente entra nessas questões que ela não reage bem a marcador. Quando eu falo de marcador, eu usava ela no Bullet Journal e eu uso, né, brush pen por cima e ela manchava. Ela tem um tempo de demora de secar a tinta, sabe? Um pouco maior, então eu fazia meleca e aí ela perdeu pontos por conta disso, mas eu adorava escrever com ela. Sem contar que ela começou a falhar, como eu falei pra vocês. Eu comprei várias e elas todas foram falhando e eu desisti, encostei elas todas, então elas estão aqui encostadas. E aí depois eu entrei com essas Kawaii, como eu comentei com vocês, e aí eu tive o problema delas começarem a falhar também. Eu comprei várias, usei várias, algumas não falharam, mas elas acabam muito rápido. E aí algumas começaram a falhar e eu também desisti delas. Vou fazer o teste aqui, as pontas delas são todas iguais, tá? Tô falando certo o nome? Kawaii? Kawaii, eu não sei como fala, tá? Mas é essas canetas fofinhas, né? É uma delícia escrever com elas, ela tem uma ponta mais fina, tá vendo? Eu acho que ela é 0.4, bem diferente da Pilot. E ela é ponta agulha, que eu adoro de paixão, porque eu sinto que tem uma firmeza maior, ela não é uma caneta tão macia, sabe? Mas eu amo escrever com essas canetas. E por último, a gente vai para as canetas gel, que são as minhas favoritas neste momento. Canetas gel, minhas favoritas neste momento, começou pela Makuro, que é da Pentel. E eu simplesmente me apaixonei por ela, então eu já comprei outras. Mas eu descobri também que existe refil dela, então eu pretendo comprar refil. Especialmente porque é uma caneta mais cara. Essas aqui são todas mais caras, então comprar refil ajuda a baratear o custo. Mas eu amo escrever com ela. Depois dela eu experimentei a Pentel Energel. Aqui eu não tenho nenhuma preta da Pentel Energel. Eu tenho só coloridas, né? Que foi a que eu mostrei pra vocês no último vídeo do Bullet Journal. Então eu comprei 3 cores e eu tô bem apaixonada e eu pretendo comprar outras cores provavelmente, porque eu tô usando cor no meu Bullet Journal agora, então eu tô bem feliz com isso. Nossa, gente, minha unha tá suja, que horror! Momento aleatoriedades, não sei vocês, mas eu vivo uma eterna briga de limpar essas unhas o dia inteiro e vivo cheio de sujeira. Que inferno. Outra que eu me apaixonei é a Pentel Energel Clena. É a mesma ponta, tudo.
só que o corpinho dela é vintage, que eu já mostrei no último vídeo também. E a minha mais nova paixão é essa da Zebra, que é a J Roller RX. Só que eu vou falar pra vocês que hoje eu fiquei bem triste com ela, porque eu derrubei ela ontem e hoje ela começou a falhar, e eu tô achando que é porque eu derrubei, porque ela não estava falhando antes. Só que eu tô percebendo que a tinta dela também vai muito rápido, se bem que eu uso ela bastante, mas enfim. Caneta gel, a tinta vai mais rápido mesmo. É uma caneta mais pigmentada, mas ela acaba mais rápido. Só que essa aqui, meu povo, é a mais cara de todas, infelizmente. E aí, quando eu gostei mais dela do que as outras, inclusive, eu pensei, por quê? Sempre é a mais cara. Mas, enfim, vamos lá pro pen teste delas. A Pentel Energel Makuro, que foi a minha paixão durante um tempo, ó, eu demorou um pouquinho pra ela pegar o jeito, mas depois ela pegou, acho que é porque ela tá bastante tempo sem uso. Gente, eu nunca tinha reparado nisso, que ela é menos pigmentada, ela tá me lembrando mais as esferográficas, ó, na questão da pigmentação. E isso me incomoda um pouquinho. Agora que eu tô comparando com outras é que eu tô percebendo isso. Então, mas assim, eu gosto muito de escrever com ela e a pigmentação dela não tem me incomodado no caderno. Olhando agora, comparando várias, é que eu consegui perceber essa diferença, mas quando eu uso, ok. Minha segunda favoritinha foi essa, que também são todas Pentel Energel, só que são tecnologias diferentes, né? Essa aqui é a Clena. Essa Clena, a única diferença dela é o corpinho mesmo, sabe? Esse corpinho mais vintage. Mas é a mesma tecnologia dessas aqui. A escrita dela é mais pigmentada do que a Makuro, é mais gostosa de escrever também. E vou falar pra vocês que das Pentels, a Makuro é a menos legal agora, comparando elas todas. Ela foi a primeira que eu me apaixonei, mas depois que eu peguei essas aqui, ó, a pigmentação delas é incrível. Uma coisa que eu amo nessas canetas, gente, é que ela seca instantaneamente. Eu passo Eu passo a mão, eu passo marcador, qualquer coisa, ela não borra. Então, pra quem é canhoto também, ela é ótima, porque você vai escrevendo e você não vai manchar, né? Porque o canhoto vai escrevendo e vai passando a mão por cima. Ela seca instantaneamente, eu tô simplesmente apaixonada. Engraçado, elas são todas 0.5, mas eu tive a impressão que essas três aqui são mais macias e por isso, inclusive, fica mais grossinha a escrita. E a última, que foi uma que eu me apaixonei, mas que eu contei pra vocês que ela tá falhando, então vamos ver se ela vai falhar agora. Mas ela só começou a falhar depois que eu derrubei. Ó, tá falhando, tá vendo? Ela tá falhando mesmo, só que ela falhou depois que eu derrubei ela. Ela não tava falhando. E depois que eu derrubei, ó, ela começou a falhar, infelizmente. Ou seja, ela é uma caneta delicada e você não pode derrubar. Mas, sinceramente, olhando agora, ela é igual a Makuro, ela é bem parecida com a Makuro. E eu tô mais gostando da Energel, principalmente essas coloridas. Preciso usar a preta nessa linha da Energel pra experimentar, porque é diferente da Makuro, né? Mas eu tô achando que é a minha favorita nesse momento, então eu vou colocar aqui, que é a Pentel Energel. Tanto a Energel quanto a Energel Clena são as minhas favoritas neste momentinho. Ai, e aí terminamos, gente, esse vídeo longuíssimo, onde eu falei sobre canetas e falei de todas as canetas que eu uso para escrita e para contornos. E é isso, então eu espero que vocês tenham gostado. E se você tem sugestão de alguma caneta para eu experimentar, deixa aqui nos comentários e a gente se fala no próximo vídeo.